Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo à live da Resposta à Oração da Manhã. Eu sou o pastor Gleison Martins e estamos aqui todas as manhãs trazendo a palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 24 de abril. Chegou o dia 24 e com ele chega mais um dia, mais uma esperança, mais uma vez suas forças renovadas no Senhor. Quem já é inscrito no canal, deixa aí o seu like, por gentileza. E quem não é, por favor, inscreva-se e fortaleça a nossa live para que ela chegue a outras pessoas. O salmo do dia hoje é o 83. Bem no finalzinho vai dizer assim, ó: sejam eles humilhados, atemorizados para sempre. Pereçam em completa desgraça, muita ruína. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. E bem no início ele vai falando assim: ó Deus, não te emudeças, não fique em silêncio, não te detenhas, ó meu Senhor. Vamos pedir hoje para que o Deus Todo-Poderoso possa fazer, realizar suas proezas, seus milagres em nossas vidas, nos trazendo a certeza que Ele está conosco. Estamos falando sobre as aparições de Jesus aqui na terra logo após a ressurreição, e hoje falaremos de um homem muito emblemático, conhecido por todos como aquele que duvida, aquele que só acredita vendo. Você já sabe de quem eu estou falando? Isso mesmo, é de Tomé, o homem que tocou nas mãos do Senhor e presenciou ao vivo, presenciou com seus próprios olhos, como ele mesmo havia se manifestado, as mãos do Senhor que estavam ali furadas. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20, começa assim a nossa leitura do dia. Dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo. Continuando, vai dizer, e disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoartes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles que os retiverdes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Onde Tomé estava, hein? Saiu, Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, estavam em comunhão, estavam juntos, estavam reunidos com eles, Tomé. Agora Tomé estava no lugar certo, na hora certa. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê aqui a minha mão. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Eita! Tomé respondeu e disse: A maior confissão pública que um homem ou uma mulher pode fazer diante do Senhor. Que confissão maravilhosa. Qual é? Eu quero... Você já escreveu seu bom dia aí? Agora você vai escrever isso aí: Senhor meu e Deus meu. Olha que maravilha. Foi falado, ele confessou com sua boca. O homem da incredulidade agora acerta de vez o alvo, confessando que o Senhor era ele. Continuando, vai dizer: Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, Tomé?
crer. Bem-aventurado os que não viram e creram. Isso é importante, hein? Terminando, vai dizer: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. O último versículo do capítulo 20 vai dizer: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia! Que maravilha, hein? Olha, eu vou te dizer uma coisa: nós não somos assim tão diferentes de Tomé, não. Em que momento eu posso explicar? Como Jesus mesmo disse assim, ó, bem-aventurados que não viram e creram. Às vezes nós passamos por tantas desilusões, passamos por tantas dificuldades, que às vezes fica difícil de acreditar em certas promessas, fica difícil de acreditar em certas palavras, difícil de acreditar em certos testemunhos. Pelos testemunhos dos seus colegas, dos seus amigos, Tomé não creu. E não é diferente de nós. Às vezes passamos também a mesma coisa, o mesmo efeito. Nem sempre é fácil acreditar, especialmente quando sofremos na pele o caos e situações que podem trazer para nós desilusões. Você já sofreu com alguma coisa? Você já orou tanto por algo? Você já passou uma crise existencial? Bom, estava difícil para ele acreditar. Não por mal, ele mesmo disse: somente se eu ver nas suas mãos as marcas daquele cravo. Tomé seguia Jesus muito perto. Era um discípulo fiel. Correu riscos com Jesus. Passou apuros, dificuldades, frio, algumas necessidades. E de repente ele vê o seu mestre ali sendo crucificado como um bandido. Não era fácil. Tudo ali estava sendo processado com, vamos dizer, muito detalhe. E aquele que ele tinha por referência, em algum momento, está sendo crucificado igual um bandido. Ninguém libertou, não veio anjos, ninguém fez nada, simplesmente morreu. Quem de nós não ficaríamos com medo num cenário tão cheio de pavor como o que os discípulos e Tomé, especificamente, já que estamos falando, passou? Como voltar a ter confiança? Eu e você, às vezes recebemos tantas promessas aí. Ah, você vai casar. Ah, eu tô vendo uma chave. Ah, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo. A gente fala assim com todo respeito, sem criticar ninguém. Tanto revelamento que tem aí. Não revelação, é revelamento de homens que às vezes no afã de querer agradar, de querer falar palavras que as pessoas gostam, vendem coisas que não são, aí lá na frente não acontece e acaba que vem a frustração, a dúvida dentro do coração da pessoa. No entanto, Deus nos chama a retornar ao primeiro amor. Aqui não era só um fato de que os discípulos estavam dizendo a Tomé: não, Tomé, acredita, não foi só a gente não. As 3 Marias viram, Madalena viu. Olha, volta a crer, volta a confiar. E quando ele toma uma decisão importante, retornar para a comunidade, retornar para a comunhão. Talvez eu falo com alguém que se afastou da comunhão, com Deus, com os irmãos, com os discípulos. E eu não vou colocar aqui que aquele homem se afastou porque ele se achava o tal. Porque tem uma diferença do cético e do incrédulo. O cético precisa de provas para crer. O incrédulo, quando você explica, ele fica enfadado. Ele já está ali, crente,
na descrença, entende ou não? Ele já está ali crendo que o que você está falando é mentira. Então não vai adianta ter argumentos de forma nenhuma. E quando aquele homem toma aquela decisão de voltar e Jesus aparece a segunda vez, ele disse: agora Tomé, eu estou aqui. E a minha oração hoje é para que alguém está afastado volte. A minha oração hoje é para que alguém que está fora da comunhão volte para a comunhão. Volte para o seio da sua família, volte para o seio da sua casa, volte a buscar a união entre pessoas, seu lar, seu cônjuge, enfim. O que tem te afastado? O que tem te deixado descrente? Por exemplo, sem entrar muito no mérito aqui, brigas de casais. Às vezes o outro lado prometeu mudar tanto que hoje você está descrente na mudança de alguém, descrente na mudança de um cenário político, econômico, descrente tem você. Você diz: poxa, eu tenho errado, eu tenho falhado, será se para mim ainda tem jeito? Eu acredito que sim. Tomé precisava daquele sinal e algo extraordinário aconteceu. Ele tocou nas chagas do Senhor. Jesus mostrou a ele, simples discípulo, e o Senhor fez questão de trazer para ele que ele estava ali sim, que ele deveria crer sim, que ele não poderia de maneira alguma deixar com que aquele desânimo viesse tomar conta da sua fé. E eu posso falar com pessoas que de perto já viram a poderosa mão de Deus. Quantos milagres, gente, Tomé não presenciou? Quantas pessoas Tomé não levou para Jesus curar? Quantas pessoas Tomé não incentivou a ter um encontro com Jesus para que elas pudessem ser totalmente transformadas? E de repente, o homem passa a estar ali numa incredulidade. Hebreus 11 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se vê. De novo, é a certeza das coisas que se esperam. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu vou jogar na tela aqui para você e você já pode tirar o print aí. Nós temos hoje 2 versículos do dia, tá bom? A Bíblia vai dizer assim, ó: porque andamos por fé e não andamos por vista. Ok? Que assim seja a cada dia mais os passos que nós dermos. Jesus assegura que bem-aventurados são aqueles que veem, mesmo sem ver, eles estão acreditando. No momento da dúvida, que você possa se apegar com o Senhor, ficar fiel sobre a sua palavra. Por quê? Olha o que está escrito em Tiago. Versículo do dia, pode tirar o print aí do seu celular, a fotinha, e daqui a pouquinho você joga nos seus status. Peça, porém, com fé e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento, lançado de uma parte para outra. Se Jesus disse em Filipenses 4,19 que supriria todas as suas necessidades, então acredite. Se o Senhor diz que faz além daquilo que pedimos e pensamos, acredite. Não seja um Tomé. Mas a partir de hoje eu te convido nessa live a ser um crente. Olha só essa frase do dia, eu vou jogar aqui. Está escrito assim: a incredulidade é uma crença mentirosa. Às vezes você está acreditando tanto no que os seus olhos veem que você talvez está esquecendo de arrancar essa visão pessimista, negativa, sombria que está sobre você. Como o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia, Tomé tem a chance de fazer a confissão de que ele era o Deus dele e o seu Senhor. E que hoje a graça de Jesus possa te sustentar aonde quer que você esteja, perdoando as nossas dívidas,
perdoando quem nos ofendeu, perdoando principalmente o nosso tempo ou momento de incredulidade. Pede para Deus, Deus, dá-me um coração segundo ao teu. E embora eu esteja num quadro que, humanamente falando, é impossível algo diferente acontecer, que eu possa crer que sobre todas as coisas o Senhor, com a tua graça e misericórdia, estará sempre me sustentando e me levantando para jamais duvidar no meu coração de que o Senhor é Deus, e o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Engraçado, quando ele dava a instrução para Moisés, Senhor, e se alguém me perguntar quem me enviou, você só vai dizer assim, o eu sou te enviou. E o eu sou é um atemporal, uma palavra que não tem o tempo, né? Eu era, ele foi, ele vai ser, não, eu sou. Ontem, eu sou. Hoje, eu sou. Amanhã, eu sou. O que ele é? Ele é Deus. Escreve por gentileza essa frase dizendo, independente das circunstâncias, ele é Deus. Ele é Deus. É isso. Vamos fazer a nossa oração. É uma live boa, passa rápido, né? Tem te abençoado muito? Você tem falado aí ou não? Tem abençoado, Adriana? Tem feito aí grande diferença na sua vida? Se tem, que você possa orar para que cada dia mais Deus possa nos usar. Camila, Lohane, todos os demais aí que participam dessa live, não deixa cair, tá bom? A nossa audiência não pode diminuir. Ore para que as pessoas sejam despertadas e volte. Não volte só quando estejam precisando, né? A pessoa às vezes está num aperto, ela volta, ora. E às vezes Deus sustenta alguém só assim, no aperto. Por quê? Porque é só no aperto que ela desperta. É tão bom nós prevenirmos uma doença do que remediarmos. Vai ficar muito mais caro um conserto num carro de prevenção do que um conserto para correção de uma peça ou de uma coisa que já está desgastada, que vai trazendo outro prejuízo e outro prejuízo. Melhor tirar, sei que tem mulheres aqui, talvez não entendam, eu também não entendo muito, é melhor tirar uma correia dentada que está ali no seu uso constante, já está na hora de ser removida por uma nova, do que a correia dentada quebrar, o carro andar um pouquinho e trazer um prejuízo, onde vai precisar refazer todo o motor do carro. Vamos lá, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir que o Pai derrame sua graça e seu poder sobre nós. Meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Mais uma manhã em Tua presença, mais uma manhã aqui, para podermos dizer quanto o Senhor é lindo, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Que todas as pessoas aqui presentes possam receber da Tua graça, do Seu poder, da Sua misericórdia. Obrigado por essas palavras abençoadas que trazem para nós vida, que trazem para nós alegria, que trazem para nós grandes obras. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido de maneira muito especial. Que a vida de todas essas pessoas eu coloco diante de Ti. O que você for realizar, sua casa, seu casamento, todas as coisas que você for fazer. Você pode agora dizer para Deus, Deus, abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa minha família. Eu quero ver o Teu braço forte, eu quero ver a Tua mão de poder me sustentando em todas as circunstâncias. Eu quero ver o Teu braço forte, a Tua mão de poder me renovando em tudo, Senhor. Porque para Ti, nada é impossível. Todas as coisas eu sei que o Senhor pode fazer. E eu creio que o Senhor vai fazer. Por isso, Pai, vai trazendo vitória agora para quem está me assistindo, me ouvindo, participando, dirigindo esse carro. Igual aquele professor, aquela
merendeira, talvez o pedreiro, o pintor, o advogado. Não importa, meu Deus, a profissão, o ramo que esta pessoa que ela trabalha. O importante, Senhor, é que todos nós somos dependentes de Ti, seja num grau elevado ou às vezes alguém que talvez está até desempregada, participando dessa live na busca de uma porta aberta. Não só a porta natural possa se abrir, como a porta da sua visão espiritual, através da oração, da força e da súplica que o Senhor pode nos dar. Oro para que até aquilo que ia dar errado na tua vida, Deus faça dar certo. Que o Espírito Santo de Deus, a bondade maravilhosa do Senhor, possa vir sobre a tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, te trazendo muitas bênçãos. Oh meu Deus, agindo o Senhor, quem pode impedir? Ninguém. Então entre em ação. E eu digo a você, força do mal, em nome de Jesus, sai dos caminhos, sai da vida, sai da casa, sai da família. No nome de Jesus, todos que estão aqui orando comigo, tomam posse da sua bênção, posse do seu milagre, posse da vitória que o Senhor deu para eles. Diga amém, diga eu confio, eu acredito, Senhor, e no dia que eu cair, ou pensar em duvidar da tua mão, do teu poder, que o Senhor possa me sustentar. Os discípulos mesmo pediram: Senhor, aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé. E a nossa oração é essa. Não nos deixe, Pai, pelas circunstâncias, pelas desilusões, por tantas e tantas coisas que entristeceram o nosso coração, virarmos um Tomé, estarmos andando com Jesus, vendo muitos milagres de Jesus, mas na ausência de uma resposta, deixar de crer nele. Nos ajude a confiar no Senhor. Entregamos tudo e todas as coisas na sua presença. Glórias te damos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Solte as palminhas aí para Jesus. Joga as palminhas para o alto e eu vou jogar aqui para você um texto que nós vamos aqui meditar junto, tá bom? Tá certo? O texto ele vai estar aí, se você achar interessante, você pega e tira o print também. A incredulidade não dá um passo sem explicação prévia. A fé não interroga, nem calcula, simplesmente confia. E aí? O que vocês acham? Essa frase é verdadeira ou não? A incredulidade não dá um passo sem explicação, mas a fé não interroga nem calcula, simplesmente confia. Imagina quando Davi enfrentou Golias. Todo mundo queria uma explicação, né? Mas Davi só creu. Não calculou a altura, não perguntou como seria, simplesmente confiou. Quando Moisés faz aquele povo atravessar, algumas pessoas interrogaram dizendo: trouxeste-nos aqui para este deserto e morremos de frente do mar? E Jesus só disse: manda o povo marchar, porque quem está ocupado não tem tempo de ficar questionando. Quem está ocupado não tem tempo de ficar reclamando. Quem está ocupado não consegue ver defeitos. Quem está ocupado não tem tempo para murmurar. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, através da sua infinita glória e riqueza, possa te abençoar nesta quinta-feira, que tudo que você fizer, tudo que leva o seu nome, tudo aquilo que colocar as suas mãos ou você pisar com os seus pés, o Senhor possa estar ali contigo, tá bom? Não esquece, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Ele está com a gente. Deixa o seu like, um abraço e até amanhã, se o nosso Deus nos permitir, é claro.